Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo, só o Espírito Santo para revelar a vontade dele para cada um de nós. E ele faz isso, sabia? Ele revela a vontade dele, não para todos, não. Ele sabe quem são os interessados em ouvi-lo e quem não é interessado em ouvi-lo. Ele conhece perfeitamente todos nós. Não é uma questão assim, eu mereço ou eu não mereço. Não é nada disso. É claro que o diabo sopra na cabeça das pessoas, você não merece, você é isso, você fez aquilo outro. Não tem nada disso. Nada disso. Deus não nos escolhe, não nos elege por causa dos nossos méritos. Não. Deus nos escolhe quando Ele vê que nós queremos a verdade, que nós almejamos a verdade. Mesmo estando no pecado, mesmo estando completamente entregue à lama desse mundo, mas se a pessoa é sincera, se ela, lá no fundilho do seu coração, ela diz, eu quero conhecer. Cansei desse mundo, cansei dessa vida, cansei. Eu queria conhecer a Deus. Então, a esta pessoa, Deus se revela. Mas há aquelas que são a maioria, naturalmente, que amam o mundo, que gostam do mundo, que têm mais prazer nas coisas que o mundo oferece do que nas coisas que Deus oferece. Então, estas que estão querendo satisfazer os seus anseios, suas vontades, suas concupiscências, seus desejos ardentes pelo mundo, elas ficam de lado. É a maioria, infelizmente, vai fazer o quê? É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Deus não sorteia as pessoas que vão ser salvas. Os eleitos, não. Ele vai em busca daqueles que ainda que não... Porque ninguém merece. Quem merece? Quem merece? Ninguém merece. Mas a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, a graça de Deus nos dá, ou melhor, dá àqueles que são sinceros a fé. Ele dá a fé. E essa fé vem através da sua palavra. E uma vez que a pessoa tem essa fé, então ela se entrega. Ela tem coragem para virar as costas para o mundo e abraçar o reino de Deus, que é a mensagem do Evangelho. Jesus disse, é chegado até vós o reino de Deus. Ontem, infelizmente, a mensagem foi cortada, problema de internet, mas o que importa é hoje. Deus está falando com você, minha amiga e meu amigo. Coloque-se no lugar de Nicodemos, por favor. Porque esse texto aqui, esse diálogo entre Jesus e Nicodemos
É um diálogo que ele faz com cada um de nós. É muito glorioso o nosso Senhor. Ele é perfeitamente glorioso, justo. Ele é justo. Olha só, falamos ontem, vou tentar traduzir o que falei ontem, que um homem religioso, um homem que era mestre na religião, era um príncipe da religião, quer dizer, um dos principais da religião judaica. Era fariseu, é uma linha do judaísmo. Tinha os fariseus, os saduceus, enfim. Esse homem era um fariseu. Fariseu. Hoje a gente fala que fariseu, normalmente chama a pessoa de fariseu como se fosse hipócrita. Mas não, o fariseu naquela altura era um homem que tinha uma linha. É como os evangélicos, tem a linha pentecostal, tem a linha batista, tem a linha metodista, a mesma coisa. Naquele tempo também tinha isso. Então ele era um fariseu. Era um líder, ele era um líder, era um mestre da religião farisaica. Então, à noite, ele foi ter com Jesus. Ele foi à noite ter com Jesus. E disse para Jesus: Rabi, bem sei, bem sabemos, ele falava por ele e para os seus colegas, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Quer dizer, chegou-se a Jesus, Jesus ouviu o que ele tinha a falar, e ele disse: olha, Senhor, graças a Deus, o Senhor é um homem de Deus, porque ninguém faz o que o Senhor faz se Deus não é com ele. Quer dizer, ele, como fariseu, reconheceu em Jesus alguém sincero, verdadeiro, alguém que estava a buscar a verdade. E Jesus, ao invés de dizer como nós faríamos, obrigado, graças a Deus, amém, e tal, Jesus foi logo no ponto. Jesus não teve papo furado, ou Jesus não teve conversa fiada. Ele foi direto ao ponto. Pô, olha, o Nicodemos, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus falou que sobre o novo nascimento, ele não entendeu, ele era espiritual, era um homem da lei religiosa, da lei da Torá, ele conhecia as leis de Moisés, salmos, profetas, etc. Mas ele não tinha ideia sequer do que significava nascer de novo, que é o que acontece. Por exemplo, você que está me assistindo e que ainda não teve um encontro com Deus, mas eu creio que ele está falando com você agora. O Espírito Santo, se você é aquela pessoa sincera e quer conhecer a verdade, com licença. Então, ele fala com você. Não adianta você chegar e dizer: a igreja é muito bacana, a igreja universal, poxa vida, muitos milagres, coisas maravilhosas. Isso não acrescenta nada. O que interessa é você ter consciência. O seguinte: se você não nascer de novo, de nada vai adiantar os seus elogios ao trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. De nada adianta. De nada adianta você elogiar ou dar graças a Deus pelas pessoas que tiveram um encontro com Deus. Tem que acontecer com você. Desculpa,
ser tão franco, tão direto, mas é a realidade. Se não acontecer com você, o testemunho da pessoa não tem nenhum valor para você. Para ela tem, mas para você não vai ter valor. Quando acontecer com você, você vai entender o que significa nascer de novo. Porque o reino de Deus é espiritual. Falamos isso ontem. O reino de Deus não é visível, não é palpável. O reino de Deus não tem nada a ver com o reino deste mundo. O reino do mundo, a gente pega, a gente toca, a gente sente, a gente gosta, a gente dorme, a gente acorda, etc, etc, etc. A gente vivencia o reino do mundo. Mas o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus, você vive, você pessoalmente, cada um vive pessoalmente. E essa vida no reino de Deus é algo assim inexplicável. Só quem vive sabe o que estamos dizendo. Porque é impossível a pessoa nascer de novo sendo velha. Claro que é impossível, mesmo que fosse recém-nascida. Então, para nascer no reino de Deus, você tem que morrer para o reino do mundo. Primeira coisa, você tem que abrir mão do reino do mundo, você tem que abrir mão dos seus sonhos, das suas vontades. Ah, isso é difícil, bicho, poxa, eu sou jovem, poxa, eu tenho uma vida pela frente. Você tem a vida pela frente, eu também tinha minha vida pela frente, mas a vida passou. E passou rápido, e passa rápido, você sabe que passa rápido. A vida passa rápido, é ou não é? Passa rápido. E mesmo que não passasse rápido, se fosse longa, cedo ou tarde ela acaba, a vida deste mundo. Mas quem vive no reino de Deus vive para toda a eternidade. E é isso que Deus oferece para Nicodemos e oferece para você, amiga e amigo. Se você não nascer de novo, você não pode. É o que ele falou aqui para Nicodemos. Nicodemos, quem não nascer de novo, porque você imagina, a pessoa está no reino deste mundo. Como é que ela pode ver o reino de Deus? Ela não pode ver, é impossível ver. O reino de Deus é espiritual, o reino do mundo é físico, é material. Então são dois reinos distintos, contrários um do outro. Então Jesus disse logo direto para Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, sequer pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, então, a cabeça dele entrou em parafuso. Como é que pode? Ele perguntou. Coitado, ele foi sincero. Como é que pode isso? Na pergunta dele, ele mostra a sinceridade, mesmo que seja uma pergunta assim, esdrúxula. Como pode um homem nascer sendo velho? Nem novo, recém-nascido. Pode, porventura, voltar a entrar, ou tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Está certa a pergunta dele. Porque ele estava falando, Jesus estava falando, nascer de novo. Jesus, não, Nicodemo, não é isso. Preste atenção, rapaz. Jesus disse, na verdade, quando Jesus fala na verdade, ele está fortalecendo uma ideia que você tem que prestar muito atenção. Veja que no versículo 3, Jesus disse no versículo anterior, Jesus respondeu para Nicodemos depois dos elogios. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui Jesus reflete, Jesus enfatiza a mesma ideia, falando a mesma palavra. Ó. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo, o nascer da água é o batismo de arrependimento. Não é o batismo nas águas
pura e simplesmente como os hipócritas, fariseus e saduceus vinham até João Batista para ser batizado. Eles eram hipócritas, porque os outros confessavam os seus pecados, sinceramente, e falavam, olha, realmente eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, etc, etc. Mas os fariseus e os saduceus diziam, eles fingiam que estavam sendo sinceros. E João Batista teve discernimento para ver que eles eram hipócritas. E disse para eles, raça de víboras, raça de cobras venenosas, peçonhentas, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque a ira vindoura está chegando. Então, no caso de Nicodemos, Jesus, ele ensinou Nicodemos o que significa, como é que pode nascer de novo. Ele disse, ou melhor, como é que pode nascer de novo. Ele mostrou o reino de Deus. O reino de Deus, como é um reino espiritual, só quem entra nele pode conhecê-lo. E para nascer de Deus, não há como nascer de Deus, Jesus estava falando para ele, em outras palavras, não há como a pessoa nascer de Deus se ela não se arrepender dos seus pecados, se ela não virar as costas para o mundo, se ela não morrer para o mundo, se ela não morrer para os seus sonhos. Ela tem que abandonar o seu mundinho insignificante e cheio de sonhos e projetos. Jesus disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água, quer dizer, primeiro, a pessoa tem que se arrepender. A pessoa tem que provar para Deus que ela realmente quer nascer de Deus, do Espírito Santo. E para provar para ele que ela quer realmente, que ela é sincera, então ela confessa os seus pecados, ela se arrepende dos seus pecados, quer dizer, deixa os seus pecados, abandona os seus pecados, abandona a velha vida que vinha vivendo, abandona os seus amigos inimigos, os seus amigos da onça, abandona aquela amizade do mundo e se arrepende, obviamente, deixa aquela amizade do mundo, o amor do mundo, deixa os amigos, deixa tudo, parentela, tudo. E aí a pessoa começa a seguir Jesus. E é isso que Jesus estava ensinando para Nicodemos. Quem não nascer da água, isso é uma ação da nossa parte. Sou eu que me arrependo. Se eu me arrependo e deixo os meus pecados, então o Espírito Santo vem sobre mim e me faz nascer de novo. E essa ação é de Deus. É de Deus, é Ele que faz isso. Ninguém pode fazer isso, porque é o próprio Deus, que gera filhos de Deus. É o Espírito Santo que gera pessoas espirituais. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Mas para que a pessoa nasça do Espírito Santo, ou seja, para que a pessoa, vou falar em outras palavras, para que a pessoa receba o batismo com o Espírito Santo, primeiro ela tem que se arrepender. Primeiro ela tem que reconhecer que ela é pecadora. Eu sou pecador e eu vou abandonar. E eu abandono esse pecado, essa vida errada que eu tenho vivido. Ela vira as costas para essa vida errada e é sepultada nas águas. Quer dizer, batizada nas águas. Batizada ou sepultada é a mesma coisa no original grego. Então, quando a pessoa é batizada nas águas, ela é sepultada. É um sinal público para si mesma e, sobretudo, para todo mundo, que ela agora já não é mais desse mundo, que ela não pertence mais àquelas amizades, que agora ela abriu mão do mundo e morreu, foi sepultada para seguir Jesus. Aí sim,
quando essa atitude de batismo nas águas é com arrependimento, é sincero, é verdadeiro, aí sim o Espírito Santo desce sobre ela. Porque esse é o modus operandi, o que deveria acontecer na vida das pessoas. A pessoa, quando é batizada nas águas, ela morre para o mundo, ela morre para os seus parentes, ela morre para si mesma. Ela é sepultada. Quando a pessoa é sepultada, pronto, o corpo dela fica lá, sepultado. Então, ela deixa o mundo, esse mundo. E então, ao levantar-se das águas, o Espírito Santo vem sobre ela e fala uma nova criatura. Aí sim, ela nasce do Espírito. Mas primeiro ela teve que nascer da água, que é o batismo de arrependimento. Então você foi batizada várias vezes. Sabe por que você batizou? Porque você pecou, não vou fazer mais isso, e batizou. Mas você fez novamente. Por quê? Na verdade, você não sepultou, você não foi sepultada, você tomou banho. Você adulterou, e agora eu pequei, aí eu vou lá me batizar novamente. Aí você batiza. Mas não morreu a sua natureza. Sua natureza continua viva, não foi sepultada. O corpo do pecado não foi sepultado. E por não ter sido sepultado, então você vai voltar a pecar. O seu corpo está vivo para pecar. Entendeu? Então, eu sei que muita gente não batiza várias vezes, como eu fiz isso, eu confesso, eu também fiz isso. Eu fiz isso. Por quê? Porque eu não tinha o discernimento, ninguém me ensinou, infelizmente. Eu tive que aprender apanhando. Mas, finalmente, o Espírito Santo me convenceu. Então, amiga e amigo, para que você receba o batismo com o Espírito Santo, primeiro, você tem que sepultar a sua velha natureza, o seu velho eu, seus costumes errados, seu temperamento. Você tem que perdoar as pessoas que fizeram mal a você. Não adianta você se batizar nas águas com mágoa no coração. Aí não vai acontecer nada. Quando você for para o batismo nas águas, oh meu Deus, me perdoe. E eu também perdoo aqueles que fizeram mal a mim. Não é a oração que Jesus ensina a gente a fazer, o Pai Nosso? Senhor, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. Que quer dizer, se eu não perdoo os meus devedores, como é que eu posso receber o perdão de Deus? Não tem perdão. Então, o batismo é apenas trabalho para o pastor. Coitado, o pastor batiza várias pessoas, dezenas de pessoas, cansativo. Mas vai fazer o quê? E a pessoa entra na água pecadora e sai na água pecadora. E não acontece nada. Mas quando a pessoa reconhece os seus pecados, poxa, fulana faltou comigo, me fez mal, fulana acabou com o meu casamento, acabou com a minha vida, mas eu perdoo. Oh, meu Deus, tem misericórdia dela. Perdão não é um sentimento, como o arrependimento não é um sentimento. Perdão é uma atitude. Oh, eu perdoo você. Eu quero que Deus faça o bem para você. Eu quero que Deus abençoe você. Isso é perdoar. Não é sentir vontade de perdoar. Se você esperar sentir vontade de perdoar, você nunca vai perdoar. Mas se você, na sua cabeça, diz, não, Jesus me perdoa, por que eu não vou perdoar? Se eu recebo um perdão infinitamente maior, como é que eu não vou perdoar uma coisa pequenina aqui desta terra? Não, eu vou perdoar essa pessoa. Então, a pessoa se arrepende e vai para o batismo limpa, consciência limpa, pura. Aí sim, é sepultado o seu corpo, o corpo do pecado,
Quando ela se levanta, e esse é o milagre que Deus faz, é o próprio Espírito Santo que faz, aí vem, os céus se abrem sobre aquela pessoa, isso é o costume, os céus se abrem como sobre aquela pessoa, e então ela ouve a voz de Deus falando: tu és minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Tu és meu filho amado. E essa voz é somente para as pessoas que realmente tiveram o seu batismo nas águas válido. Quando ele é válido, isso acontece. Há pessoas que são batizadas nas águas, ou melhor, que são batizadas com o Espírito Santo, que ouvem essa voz antes de serem batizadas nas águas. Não é o normal, mas acontece muito. Não tem problema disso, não tem nenhum erro, porque quem batiza é o Espírito Santo. Aliás, Jesus é quem batiza. Então, se ele quer batizar antes de ser batizado nas águas, graças a Deus. Se ele não quiser, graças a Deus. Mas o importante é que a pessoa queira mudar de vida. Eu não quero mais essa vida, não quero mais esse mundo podre. Então, Jesus estava falando para Nicodemos exatamente isso. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Não adianta você ser religioso, líder religioso, uma pessoa até boa, caridosa, você é uma pessoa sincera. Mas, meu caro, você tem que nascer de novo, e tem que nascer da água e do Espírito Santo. Você tem que se batizar nas águas para que então você venha entrar no reino de Deus. Porque quem nasce da carne é carne. Você nasceu da carne, você é carne. Mas quem nasce do Espírito Santo é espírito. Então, quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela é espírito, ou seja, ela é espiritual. Então, ela entra no reino de Deus e passa a viver em espírito, porque ela está em espírito, ela nasceu do espírito. Como pessoas perguntaram, o que significa andar em espírito? Andar em espírito é andar no reino de Deus, é viver no reino de Deus, é viver sob o governo do reino do Espírito Santo. Isso é que é andar em espírito. Andar em espírito não é você ficar flutuando, pensando, não. Andar em espírito é você andar reto, na verdade, você ser a pessoa sincera, honesta, verdadeira, você ser o que você é, independente da moda. A moda é mentira. A mentira é moda. A mentira está sempre na moda. O engano está sempre na moda. Mas quem anda em espírito vive na verdade. Quem anda ou quem vive em espírito vive na verdade, que é o reino de Deus. O Espírito Santo é que é o governo, o Senhor do reino de Deus. E quem entra no reino de Deus é dirigido, conduzido pelo Espírito Santo. Então, amiga e amigo, quem anda em espírito tem a mente do Senhor Jesus Cristo. É o que o apóstolo Paulo ensina, o Espírito Santo ensina, melhor dizendo. Não é? Muitas pessoas dizem, eu tenho a mente de Cristo, mas anda na mentira. Como é que a mente de Jesus vai andar na mentira? Não tem condição. É impossível. Então as pessoas se enganam e as pessoas gostam de ser enganadas. As pessoas gostam do mundo. O mundo é o mundo de engano, de mentira, de falsidade, de hipocrisia, de blá, 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 de louvores, de glórias passageiras. Esse mundo é podre, fedorento, nojento, porque é um mundo de falsidade. Mas quem nasce da água e do Espírito Santo, esse vive em outro mundo. Quem anda ou quem vive em espírito, quem anda em espírito, é guiado pelo Espírito da verdade, ou de verdade, que é o Espírito Santo. Quem anda em espírito
anda com Deus na justiça, na verdade. Por exemplo, quando as pessoas cobram de Deus, aquelas pessoas de Deus, com licença um instantinho só. Quando as pessoas, agora nessa campanha de Israel, cobram a justiça de Deus, supostamente elas estão vivendo na justiça. Poxa, meu Deus, o Senhor prometeu, o Senhor falou, e o que o Senhor falou tem que se cumprir. O Senhor não falou que a palavra que sair da tua boca não voltará para o Senhor vazia? Então isso tem que acontecer na minha vida. Eu não aceito essa situação, mas a pessoa tem que estar em espírito para cobrar do Espírito Santo o que ele prometeu. Então quem anda em espírito anda com Deus e tem a proteção divina. E tudo que acontecer com essa pessoa, Deus permite, para o bem dela. É para o bem dela, não é o que está escrito? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então quem anda no Espírito, tudo coopera para o bem. Às vezes, vem problemas, situações complicadas, mas se a pessoa anda em Espírito, ela é uma nova criatura, ela está vivendo no reino de Deus. Então, tudo que acontecer com ela, ela está sob a autoridade de Deus e o diabo não lhe toca. Quem vive no reino de Deus, o diabo não toca. O diabo não toca. Nós temos aí testemunhos aos montes de pessoas que fizeram mal, macumba, bruxaria, feitiçaria, gente que perdeu até casa, que vendeu a casa para fazer macumba para que eu morresse. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Então, por que não pegou a macumba? E nunca vai pegar. Enquanto eu estiver no reino de Deus, vivendo no reino de Deus, sob a autoridade do Espírito de Deus, ninguém pode tocar em mim. Só se Deus permitir. E se Ele permitir, é para o meu bem. Entendeu? Quem anda em espírito, anda na fé, anda na esperança, anda no amor. A fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Por quê? Porque o amor é o Espírito Santo. Então, amiga e amigo, andar em espírito é ser humilde para acatar, aceitar, submeter a sua vida ao Espírito Santo, ao reino do Espírito Santo, ao reino de Deus. Então, a pessoa é sincera, é humilde, é sincera, é verdadeira. Por quê? Porque ela carrega consigo o caráter de Deus. Deus é pureza. Deus é puro. Quem anda em espírito, conserva a fé, está na fé sempre, 24 horas por dia. E a boa consciência. A pessoa que está na fé, ela tem uma boa consciência. Não interessa que digam que ela é isso, que ela é aquilo outro. Bispo é um vigarista, bispo é um ladrão, bispo está se enchendo de dinheiro, bispo Macedo é o maior enganador, é o anticristo. Tudo isso, minha amiga, meu amigo, faz parte daqueles que vivem no reino de Deus. Quem vive no reino de Deus é pichado, é censurado, é criticado, é martirizado por esse mundo. E Jesus disse, olha, Jesus disse assim, olha, presta atenção, vocês que vão me seguir. Quando vocês forem injuriados, caluniados, injustiçados, perseguidos, até mortos por minha causa, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. Regozijai-vos e exultai. Então, quando as pessoas falam mal, escrevem ali, eu deixo falar à vontade.
quando a pessoa escreve alguma coisa criticando a minha pessoa, eu largo para lá, eu deixo. Eu não me ofendo, eu tenho compaixão dessas pessoas, mas deixa elas falarem. É uma forma delas tirarem de dentro de si toda a podridão que tem. Quem sabe, de uma certa forma, eu ajudo deixando elas falarem à vontade, não é? O importante é que elas estão a ouvir, participando da mensagem que vem do reino de Deus. Então, amiga e amigo, você entendeu o que significa nascer de novo? Ninguém, literalmente ninguém, é capaz de nascer por si só, mas ela tem que contribuir para o seu novo nascimento. Como? Primeiro, se arrependendo dos seus pecados, da sua vida errada, deixando os seus pecados. Arrependimento é isso, é você deixar os pecados, deixar a vida errada, deixar o mundo para trás e abraçar as promessas de Deus e viver nas promessas de Deus. Aí sim, quando você se arrepende e é batizada nas águas, seja por imersão ou por aspersão, porque há pessoas que não podem ser submergidas à água por causa da situação num leito de dor, num leito de hospital ou no fim da vida. Então, uma aspersão é válida. Desde que haja o arrependimento, então, em seguida, o Espírito Santo desce sobre ela e faz dela uma nova criatura. Aí sim, ela nasce da água e do Espírito Santo. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água, que é o batismo do arrependimento, e do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a pessoa ser uma nova criatura. É ele que faz, é Deus. Mas a pessoa tem que querer. A pessoa tem que concordar com ele. É que é o casamento. É o casamento, é uma aliança com Deus. No casamento são duas pessoas, no mínimo. Aí, são duas pessoas que casam. E ali fazem os seus juramentos, uma para com a outra. Então, a pessoa morre para o mundo. Ó, Jesus, eu morro para esse mundo. Está aqui, eu entrego a minha vida, eu viro as costas para o mundo. Aí sim, o Espírito dele vem e faz dela uma nova criatura. Aí ela nasce do Espírito Santo. Quer dizer, nasceu da água e nasceu do Espírito Santo. Aí sim, ela entra no reino de Deus e não mais está no reino deste mundo. E aí ela vai viver por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Jesus disse, quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. Quer dizer, nunca se separará de mim. Nunca, nunca vai se separar de mim. Aleluia. E isso só acontece com os que nascem da água e do Espírito Santo. Espero que tenha me explicado, creio que o Espírito Santo vai fazê-los entender essa mensagem, fazê-los pensar, raciocinar, para que então vocês venham tomar a decisão de morrer para o mundo, para nascer para Deus. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parra, lo cori canta, e ti penso mentre va. Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parra, lo cori canta, e ti penso mentre va. A nonna spanna i panni fuori, con lo sole che struscia l'aria, o pane caldo sopra la pietra e l'odore di casa mia.
Vento di casa, portami a tia, tra le mura du paese mia. Se tu mi chiami, torno con tutto, chianta un limone, ti do lo frutto. Una fontana cantante chiazza i picciri di corrono fora, e una canzone antica ballamo con l'organetto che suona ancora. Una fontana cantante chiazza i picciri di corrono fora, e una canzone antica ballamo con l'organetto che suona ancora. E se lontano vai non scordare, che ogni pezza cagati si può ricostruire. Lo cuore mio sempre ti sapi, torna a casa che lo cielo t'abbraccia. Vento di casa, portami a tia, tra le mura du paese mia. Se tu